Fala pessoal, tô aqui preparando churrasquinho de domingo e a Thaís me provocou para mim falar um pouquinho e contar a minha história. Essa é a história de como uma família italiana plantou uma semente e 3 gerações depois floresceu aqui no Aspen Mountain, em Gramado. Deixa eu te contar uma história que começa muito antes de mim. Meus bisavós vieram da Itália, atravessaram o oceano sem saber o que iam encontrar, sem garantia, sem rede de proteção, uma mala, uma família e muita coragem. Chegaram no Rio Grande do Sul, numa terra que precisava ser desbravada, e ficaram e construíram. Eles não sabiam que estavam plantando uma semente e que 3 gerações depois ia florescer aqui em Gramado. E não foram só os meus bisavós. Os imigrantes italianos moldaram o Rio Grande do Sul, trouxeram a cultura do trabalho, da família, da mesa farta, do vinho, da construção coletiva. A Serra Gaúcha, que o mundo admira hoje, foi construída pelas mãos dessas famílias que chegaram do nada. Assim como os gaúchos, depois de desbravar o Brasil, foram para o Centro-Oeste, levaram o agronegócio para o Mato Grosso, colonizaram regiões inteiras com a mesma coragem que os italianos trouxeram para cá. Os gaúchos não têm medo de começar do zero. Está no DNA. E é com esse DNA que eu vou te contar a minha história. Eu cresci em Charqueadas, uma cidade pequena do Rio Grande do Sul. Trabalhava com meus pais numa rede de lojas de calçados. Comecei com 15 anos lá. Só que naquela época o mercado estava sendo devastado pela concorrência chinesa. Os calçados da China entrando no Brasil a preço de banana, sem proteção nenhuma para a indústria brasileira. O Rio Grande do Sul perdeu milhares de empregos nessa época. Os negócios estavam mal, caminhando para a falência. Não foi só falta de esforço da minha família, foi o mercado que o governo não protegeu. Foi quando meu tio me fez um convite: vem para Gramado que eu tenho oportunidade como corretor de imóveis. E eu não fazia a mínima ideia do que era ser corretor de imóveis. Mas aceitei o convite, não por coragem, mas por necessidade. Meu tio foi mais do que quem me convidou. Ele me deu um lugar para morar, o sótão do hotel dele. Uma dívida de gratidão que eu carrego até hoje. Assim como alguém acreditou nos meus bisavós quando chegaram da Itália, meu tio acreditou em mim quando eu precisei. Quando cheguei em Gramado, com R$160 na carteira, R$160, esse era o meu patrimônio total. Fui morar no sótão do hotel do meu tio. Aquele quarto era o backup do hotel. Nos finais de semana eu tinha que sair. Sexta-feira, às vezes, pegava minhas coisas correndo, sem saber onde é que eu ia dormir. Acabava voltando para Charqueadas. Os primeiros meses, comi miojo com salsicha todos os dias. Fazia no micro-ondas da imobiliária, aprendi com uma colega de trabalho que fazia isso também. Ambos estávamos começando. Ia a pé do hotel para a imobiliária, da imobiliária para o plantão, sem carro, sem dinheiro. O que eu tinha de sobra não era dinheiro, era disposição para resolver problema, para buscar solução onde os outros viam obstáculos, para trabalhar incansavelmente até atingir meu objetivo. Isso ninguém me ensinou, estava no DNA, talvez dos bisavós italianos que atravessaram o oceano sem garantia nenhuma. Meus bisavós chegaram da Itália com uma mala, eu cheguei em Gramado com R$160. A coragem é a mesma, o oceano é diferente. Gramado naquela época tinha apartamentos de 2 quartos na Borges de Medeiros por R$90 mil. O mercado era menor, era mais simples. E ainda tinha corretores que diziam que aquele apartamento de 90 mil não ia vender nunca. Quando comecei, me colocaram num plantão que ninguém queria fazer. Era o projeto mais caro de Gramado. Apartamentos de R$650 mil, vista para o vale, super difícil de vender. Por isso ninguém queria. Eu aceitei, não tinha escolha. Tinha que ir. Uma semana depois, naquele plantão, atendi um casal que estava caminhando pela rua. Chegaram a pé, com roupa de academia, sem carro à vista, sem nenhum sinal externo de quem era. Eu não sabia quem era, não sabia o que tinham, não sabia nada. Dei o meu melhor, atendi como se fosse a venda mais importante da minha vida, porque era a única que eu tinha. O cliente se interessou, mas aí veio um momento em que eu nunca vou esquecer. Ele me pediu a chave da aula para visitar sozinho, ao amanhecer, sem corretor, sem ninguém. Queria ver o apartamento com seus próprios olhos no silêncio da manhã. Eu fui falar com meu tio, dono da imobiliária, ele foi categórico e disse nem pensar. E se acontece um acidente, você tem que estar junto. O cliente foi firme, se não puder ir sozinho, não tem problema, a gente não fecha. Eu fiquei numa situação impossível. De um lado meu tio, super experiente, dizendo não, do outro a maior venda da minha vida indo embora. Eu pensei durante horas e tomei a decisão que não recomendo para ninguém, mas que naquele momento pareceu certo. Eu deixei a chave escondida na obra. Ele foi sozinho ao amanhecer.
Viu o apartamento com seus próprios olhos, no próprio tempo, no silêncio que ele precisava. Depois me ligou e fechou o apartamento. Em menos de 24 horas depois da apresentação, vendi o apartamento de 2 suítes mais caro de Gramado em 2008, 650 mil. E eu nem cresci, tinha. Na semana que vem eu te conto quem era aquele casal e por que eu ri muito quando eu descobri. Depois de fechar a venda, fui descobrir quem era aquele casal. Um grande executivo da Renner, na época no auge da carreira. Eu ri muito quando soube, porque era na Renner que eu comprava minhas roupas. E o mais importante naquela história não é quem era o cliente, é que eu não sabia quem era quando atendi. Tratei aquele casal de academia exatamente igual a qualquer outra pessoa que pudesse entrar ali. Minha marca pessoal sempre foi essa: atender bem a todos, independente de quem você pensa que a pessoa é. Eu atendi bem aquele casal sem saber quem era. Em ambos os casos, o resultado veio de volta multiplicado. Com a comissão daquela venda, tinha cerca de 10 mil reais. Um valor que eu não fazia ideia do que era ter. Comprei meu primeiro carro, um Gol bolinha que minha irmã me vendeu fiado e parcelado. Eu tenho a foto até hoje, vou colocar ela aqui para vocês. Eu na frente do Gol, lá no Laje de Pedra, com um sorriso de quem não acreditava no que tinha acabado de acontecer. Mas o dinheiro foi. Roupa, despesa, vida. Quem está começando sabe. A gente sempre acha um jeito de gastar. Eu atendi bem aquele casal sem saber quem eram e o resultado veio de volta multiplicado. Tenho certeza disso e é o que eu levo para os meus negócios até hoje. Depois daquela primeira venda, eu podia ter saído vendendo tudo que aparecesse na frente. Eu não fiz isso. O que eu fiz foi simples. Foquei em relacionamento, conheci bem o mercado, escolhi poucos produtos para trabalhar, não muitos, poucos. Os italianos que vieram para o Rio Grande do Sul fizeram a mesma coisa. Eles não tentaram fazer tudo. Escolheram a uva, escolheram o vinho, escolheram a madeira e foram os melhores naquilo que escolheram. Eu escolhi os melhores empreendimentos, escolhi o Aspen Mountain, estudei cada detalhe e construí relacionamento com cada cliente. Muitos meus amigos hoje moram aqui no Aspen. Gramado estava crescendo, o mercado de alto padrão estava se desenvolvendo e eu me posicionei exatamente onde eu queria estar. 3 anos depois de ter chegado em Gramado com R$160 na carteira em 2010, eu recebi um convite para fundar o que se tornou a maior incorporadora da região. Não foi o dinheiro que abriu essa porta, foi o relacionamento, foi a reputação construída, um atendimento de cada vez. Hoje eu moro aqui no Aspen Mountain, o mesmo produto que eu escolhi trabalhar quando eu era um corretor sem cresci, comendo miojo de micro-ondas na imobiliária. Tenho vários negócios em Gramado, imóveis, fintech, eventos, tecnologia. Conheci minha esposa aqui, a Thaís. Tô criando o máximo aqui. Fiz amigos que são para a vida toda. Criei negócios que geram empregos. Ganhei dinheiro. Cresci como pessoa. Gramado não foi só um mercado para mim. Foi onde eu me tornei quem eu sou. E é exatamente isso que eu quero reproduzir para cada cliente da Vertstad. Quando eu projeto um apartamento de alto padrão aqui, não estou pensando em metros quadrados. Estou pensando no que aconteceu comigo quando eu cheguei nessa cidade. Estou pensando no novo amigo que você vai fazer no corredor. No negócio que vai nascer de um café com o vizinho. Na qualidade de vida que vai mudar a sua família para sempre. O que aconteceu comigo, eu quero para todos. Eu sou apaixonado por Gramado. Todo projeto que eu construo aqui é uma declaração de amor para essa cidade. E toda vez que eu olho para aquela foto do Gol bolinha do Laje de Pedra, eu lembro de onde eu vim. Da Itália para o Rio Grande do Sul, de Charqueadas para o Aspen, a semente que meus bisavós plantaram está florescendo aqui, na Serra Gaúcha, que eles ajudaram a construir. Não conto essa história para impressionar ninguém, conto porque acredito que ela pode ajudar quem está no começo agora. Você não precisa de condições perfeitas, você precisa de coragem para começar. Não existe atendimento pequeno, existe atenção pequena. Onde você está agora não é onde você vai ficar, a não ser que você pare de agir. Se essa história te ajudou de alguma forma, manda para alguém que está no começo e que precisa ouvir isso hoje. E se você quer continuar acompanhando o mercado imobiliário de Gramado, fintechs e empreendedorismo, me segue aqui. É sobre isso que eu falo toda semana. Um grande abraço para todos.